Tudo bem? Ia. Eu estou Estava tomando tomando café. café? Inclusive, hoje a live vai ser aqui da minha mesa do café e eu descobri, olha que sol maravilhoso que bate aqui essa hora, que delícia. Lindo! Aham, lindo mesmo. Eu curto muito o sol da manhã, assim. Eu também tenho o privilégio daqui do meu home office Delícia. ver o nascer do sol, assim. E as várias cores, as várias nuances, assim, começa com amarelo, daí vira Vai vermelho. Eu acho lindo isso. É o O sol da sol da madrugada, madrugada, isso eu né? ia dizer, só você para me É, eu fazer digo, estar aqui ao vivo às 7 da manhã. Uhum. Sabe que às eu 7 da manhã, acordei exatamente. nervosa Eu de sou do. madrugada, achando que tava na hora já, com medo de perder o horário, né? E eram só 4 da manhã. Eu falei, não, dá para dormir mais um pouquinho. Aham, muito bom. Então seja bem-vinda, Camila, Obrigada. ao Clube da Madrugada, onde muitas coisas Sim. acontecem às 6 horas da manhã. Aqui muitas coisas acontecem às 6 horas da manhã. A Helena está dizendo que o amanhecer Demais. é lindo mesmo, gente. Eu digo que o pôr do sol é um privilégio de muitos, agora o Sim. nascer do De sol é um quem paga privilégio o de poucos. preço, né? Vale a pena curtir. Exatamente, exatamente. Bem-vinda, Camille. Obrigada Obrigada. por ter aceitado o convite. E a Camille está aí para falar sobre Hum. mentalidade digital. Eu estive comentando que, apesar de eu estar desde 2010, né, no meio digital, tem algumas coisinhas ainda que eu não entrei no digital, como, por exemplo, ler livros. Eu gosto de ler livros em Aham. papel, livros físicos. Eu sou muito do Então, mas papel tá tudo também. certo, Eu né? Tá tudo adoro bem. minhas Quando a gente tá, anotações, são em papel. Eu tenho aqui meu é, caderninho da reflexão, é tudo no papel. Minha agenda, minhas uhum, ideias, é tudo no papel também, né? Mas esse é o grande ponto. Eu acho que o importante que a gente tenha não é só usar as ferramentas digitais, mas é ter a mentalidade digital mesmo, né? E é sobre isso que a gente vai e, trocar um pouquinho exatamente, hoje aqui. exatamente. Então tá. Então fala um pouquinho, começa sobre o tema mentalidade digital, que é um tema que Sim. você trouxe pra gente, né? E Bruno, Vou trocar de bem-vindo. lugar Bruno tá porque aqui. não tá muito legal. Apesar de estar gostosinho, só não tô conseguindo te ver direito. O meu Uhum. cantinho matinal aqui. É, muito bem. Ótimo. Tá ao Sim, ar livre agora, né? meu home office da manhã. Olha, aí, Delme tá home office da Esse manhã. negócio de trabalhar Uhum. em casa, eu não sei você, mas eu vou mudando. Cada período do dia eu trabalho num cantinho aqui. Eu mudo não do espaço do Ah, ambiente de casa, eu mudo de lugar. Por exemplo, na aham. segunda-feira eu estive em um coworking para mudar um pouquinho o local e Nossa, aí para surgem alguns insights criatividade isso é bacanas assim demais. quando a gente E muda de aí, ambiente. por que eu escolhi vir falar de mentalidade digital Exatamente. hoje, né? Além de ser um tema que eu sou apaixonada, estudo muito esse universo já há uns 5 anos, que foi quando eu comecei a empreender. Eu vejo que quando as pessoas querem fazer transição de carreira, seja para assistência virtual, seja para o secretariado remoto ou qualquer outro tipo de transição de carreira, essa questão comportamental Uhum. e de mentalidade é a que mais pega, é a que mais dificulta. E aí eu vejo claramente aí, bem, há 3 anos eu tenho o meu curso como ser assistente virtual e eu vejo claramente o que Uhum. separa as pessoas que começam o curso e as que terminam o curso e têm sucesso na carreira, sucesso na profissão, e as que não têm, independente da bagagem delas, né? Tem muita gente que chega com muita bagagem, com experiência de, É. eu tenho experiência de 15 anos no administrativo, tenho 20 anos de secretariado executivo, Uhum. mas aí na hora de fazer a transição de carreira, a coisa não anda justamente por conta da parte comportamental, né? Então, todos esses pontos que eu vou trazer hoje aqui da mentalidade digital, eu acho que são assim fundamentais para quem está nos acompanhando aí, está nesse momento de ou já fazendo a transição de carreira ou querendo, pensando em fazer a transição de carreira.
né? Muito mais do que se preocupar com a parte técnica e ferramental de mudar de carreira. Eu acho que assim, o principal e o meu conselho aí para quem está nesse momento é se preocupar realmente com essas habilidades comportamentais, né? Porque, gente, o que Uhum. acontece? A gente já vive aqui na era pós-digital, né? O digital já virou e agora na pandemia mais ainda, né? Veio acelerar isso. Mas o online e o offline, eles têm cada vez menos separação, ou seja, a realidade é uma só, esteja ela aqui no online ou no offline. Para as novas gerações, isso fica muito mais claro, eles já não veem essa diferenciação. A gente aqui fica aí empacando ainda porque a gente está vivendo essa transição, né? Então, todas as transformações que a tecnologia Uhum. trouxe, todas as transformações que a internet trouxe para a nossa sociedade, elas se refletem na necessidade dessa mudança de modelo mental, né? E aí se falou da criatividade que vem quando muda de ambiente e tal. A criatividade é um dos itens mais Uhum. importantes da mentalidade digital, né? A gente precisa aprender a exercitar a nossa criatividade. Por quê? O, o trabalho, o modelo de trabalho industrial, que era o que a gente vivia antes, da era digital, vivíamos na era industrial, e aí a gente tinha um modelo de trabalho de indústria mesmo, onde a criatividade não importava tanto, né? O valor estava muito mais nas coisas. E Uhum. hoje, na era pós-digital, o valor da criatividade é imenso. Então, grande parte do valor de um produto ou do serviço está na parte criativa. Se a gente não desenvolve essa criatividade, a gente não consegue entregar um real valor, né? Isso independente da área que a gente está trabalhando. Então, exercitar a criatividade e descobrindo Uhum. esses pequenos truques como esse que você trouxe, né? Mudar de ambiente, ver um filme diferente, acompanhar notícias, Uhum. acompanhar redes sociais de nichos e de atividades que sejam completamente diferentes da nossa. Isso tudo oxigena o cérebro, né? Traz essa criatividade que a gente precisa Uhum. tanto. E aí, um outro ponto que eu queria trazer é o da experimentação. Que nesse ponto eu vejo as pessoas travarem Uhum. demais também. Porque hoje em dia a gente não tem mais, as coisas mudam numa velocidade gigantesca, né? Então a gente não tem mais tempo de ficar planejando tanto e estudando tanto os cenários, porque os cenários mudam a todo momento, né? Esse 2020 eu acho que veio muito Uhum. para fazer a gente experimentar também, né? E curioso, Deise, olha só, esse ano foi o primeiro ano Uhum. que eu sentei lá em janeiro e fiz meu planejamento anual. Nunca tinha feito um planejamento para o ano. Esse ano eu fiz. E o que Uau! aconteceu? E foi por água Sim. abaixo. Mudou tudo. E, nossa, engraçado. E planejamento anual, para mim, é muito comum, né? Eu tenho plano de vida, tenho plano de vida Sim. até passar dos 85 anos. E no meu caso foi diferente. Fiz o meu planejamento anual, dezembro, janeiro, e aí eu mantenho, eu estou até com ele aqui, olha, eu ainda mantenho meus planos, só que Adaptando, né? eu estou Isso mesmo. readequando, né? Adaptando, porque a adaptabilidade Uhum. entra nesse momento, e aí entra na Totalmente. A gente tem que mentalidade estar digital também, né? pronto De o você tempo todo ser para se adaptar, adaptável. né? Justamente porque é muito rápido. Uhum. Junto com a experimentação, que é um pouco assim, não estou defendendo aqui que a gente não deve planejar, pelo contrário, a gente tem que saber quais os terrenos em que Uhum. a gente está andando, né? Para não pisar no lodo, não cair aí num buraco. É, mas é preciso estar aberto a Uhum. experimentar. Eu vejo o quanto as pessoas perdem de oportunidade por não se abrirem ao novo. Então, nesse momento de transição de carreira, se permita experimentar, sabe? Eu costumo dizer bastante: ok, você tem 20 anos de experiência, maravilhoso, isso traz um know-how e um conhecimento das tarefas que você executa gigantesco. Agora, você precisa se abrir Uhum. também para experimentar, porque tem muitas coisas que você não sabe, ainda mais entrando em um mercado completamente diferente, né?
Então, é não ter medo mesmo de experimentar, não ter medo de experimentar uma ferramenta, não ter medo de experimentar uma rede social, não ter medo de experimentar um tipo de cliente totalmente novo que você nunca trabalhou antes. Uhum. Exato. Eu concordo com isso, essa questão da experimentação, né? Porque se você não experimentar, você não vai saber como é que funciona. Sim. Você não vai saber como é, né? Eu digo para as meninas que trabalham comigo na franquia, muitas vezes o feito é melhor do que o perfeito. Ah, eu acho que tal nicho de mercado é bom para mim. Eu Isso. falei, vai lá e testa, né? Vai lá e executa, faz um teste, faz um piloto, né? E aí para você saber se realmente esse nicho de mercado é bom para Exato. você ou não. Até É porque, preciso assim, isso. uma outra coisa que a gente É, precisa ter em mente é que a gente precisa conhecer profundamente o cliente, né, para vender os nossos serviços. Em tempos de pandemia, ainda mais, né? Esses dias me perguntaram o que muda na prospecção na pandemia, além de você não poder ir pessoalmente, né? Eu acho que é isso, essa necessidade de conhecer ainda uhum, mais a necessidade, saber ainda mais aonde está doendo, porque vender nesse momento é só para quem consegue chegar lá no meio do coração do cliente e captar o problema dele mesmo e mostrar que resolve, né? E para isso, a gente tem que experimentar, é conversar com os uhum, clientes, é estar muito ligada nas notícias, no que está acontecendo, mas não assim, ah, como está a curva do corona, como é que está, não sei o quê. Não, como é que está esse setor que você está pensando em entrar? Vocês já jogaram na internet ali setores em alta na uhum, pandemia antes de começar a fazer uma prospecção para ver se esse setor que você está pensando realmente pode valer a pena nesse momento, né? Então, experimentar, eu acho que é uhum. isso, é não ter medo, né? A gente vem dessa cultura de que errar é feio, de que errar é até humilhante, de que a gente não pode errar, de que começar de novo é humilhante. E não, a gente precisa varrer isso da nossa Uhum. cabeça, né? Porque, pelo contrário, experimentar e errar. Errar é o que vai fazer a gente chegar no objetivo que a gente queira, né? Porque isso é sinal que a gente está experimentando. Exatamente. Eu acho bem importante. E o erro traz muitos acertos indiretos, né? Porque você vai saber uma forma Exato. que não Aham. vai funcionar para você. Eu já errei muitas vezes, né? Lá em 2010, 2011, eu precisei fazer muito. Se eu não tivesse É, feito, ninguém ia fazer, sabe? Então, preciso experimentar, errar. Traz uma faz- estrutura de trabalho, não deu certo. Entra com um outro aham, jeito de prospectar, não deu certo. Entra com um nicho de mercado, opa, esse deu certo, mas chegou no meio do caminho, não está mais dando certo essa estratégia, vamos precisar mudar a estratégia. Nunca é o é. objetivo, né? Eu sempre falo que muda a estratégia, mas nunca é o objetivo. E é necessário isso. Uma outra questão que você comentou que eu adorei, Camila, é que você fala muito, eu também falo isso no meu curso, sobre Uhum. atitude e comportamento. E você falou sobre habilidades comportamentais. É muito mais valoroso, muito mais nobre habilidades comportamentais, atitude, comportamento, do que Sim, muitas vezes habilidade técnica. Tem até, eu falo de uma reportagem na revista Exame, se não me engano, que só 10% são conhecimentos técnicos, os é. outros 90% são comportamento, são atitudes. Né? E quero que você Eu fale um acho que pouquinho mais numa sobre isso. empresa, quando a gente está num emprego formal, isso acaba ficando mais mascarado, né? Porque numa empresa você tem toda uma estrutura para seguir, Uhum, até uma estrutura hierárquica. Você tem a descrição do teu cargo, das tuas tarefas. Então é um terreno mais seguro, no sentido de que tá tudo pronto ali, você só tem que chegar no teu horário, bater teu cartão, começar a trabalhar. Lógico, você tem que ter uma habilidade comportamental para lidar ali com o teu colega, com o teu chefe e tal. Mas o trabalhar por conta própria, ele é uma montanha russa, né? Porque tudo depende de você. Aqui não tem o cara da TI para você chamar se o computador dá problema, né? Não tem o setor de uhum, compras para você pedir exato. não sei o quê. Então é tudo com a gente mesmo. E para lidar com essa montanha russa, além de ter que lidar também com essa questão de ser ágil, de estar sempre por dentro, de poder se movimentar rapidamente, porque o trabalhar sozinho ele traz essa facilidade também, né? A gente consegue se movimentar
muito rápido, porque a gente não tem uma estrutura, um peso burocrático, uma estrutura engessada como tem uma empresa. Então, você trabalhando sozinho, você pode ir traçando os caminhos, né, para chegar no objetivo. Uhum. E tem um outro ponto que conecta com essa questão das habilidades, que é total, assim, uma coisa do modelo mental do digital também, é a pessoalidade. As pessoas cada vez mais querem saber de pessoas, né? Então, para conectar com o teu cliente, você tem que Uhum. mostrar quem é você. A gente tem uma grande experiência na Just, quando a gente ouve os clientes, eles falam muito esse ponto. Ah, eu escolhi a fulana porque eu me identifiquei com ela por causa disso, disso, disso. E são sempre questões da Uhum. pessoa, nunca questões da experiência dela ou da habilidade técnica dela, né? Então, o que a gente vê cada vez mais é que assim, o cliente ele Uhum. contrata a pessoa, ele não contrata o serviço, né? E aí a gente entra nesse outro lado aí que é total comportamental e das habilidades de se desenvolver mesmo, que é conseguir mostrar a si mesmo. Porque quando a gente está numa Uhum. empresa, a gente tem um crachá Exato. e um cargo. E isso acaba dizendo quem a gente é. E quando a gente vem trabalhar por conta própria, Uhum. não tem mais essa barreira. Não tem um escudo, é você diretamente, né? Uhum. Então, muitas vezes a gente nem sabe ser a gente mesma. Porque depois de anos de mundo corporativo, de Aham. CLT, está tão Uhum. moldada que são muitas cascas para ir tirando até chegar na tua essência. E até se sentir confortável com quem Uhum. você é, até conseguir chegar na frente do cliente e bater um papo com tranquilidade, sendo você, sem precisar usar nenhuma máscara, sem precisar fazer uma pose ou querer parecer alguém que você não é, porque isso só vai te prejudicar, né? Uma coisa que as Uhum. pessoas têm muito costume, começa a trabalhar e aí cria lá o material, né, da empresa. Daí, nós somos, nossa missão. Eu falo, nós quem, cara pálida? Não é você, a empresa? Por que nós, então? Quem é Uhum. você? Quem é você, a pessoa que está por Sim. trás da empresa, né? E aí vem todo esse trabalho de conseguir Uhum. encontrar a sua própria voz. Então, por isso que, assim, desenvolver a parte técnica, a maioria das pessoas já vem com ela, né? Lógico, vai aprender uma ferramenta, vai aprender como é que vai fazer remoto, mas desenvolver o Uhum. seu comportamento, moldar o seu comportamento para se adequar a essa nova realidade, é onde a porca torce o rabo mesmo. Exatamente. E eu entro aí, é uma questão de complemento, entra a questão de Muito. inteligência emocional, né? É você saber É. lidar também com as adversidades. Porque você estando no empreendedorismo, você vai precisar trazer Uhum. um resultado para o seu cliente, e esse resultado do seu cliente não é ele que vai te dar o caminho, Não. como num CLT, por exemplo. Não, é você que tem que trazer as soluções, os resultados e buscar. E aí entra muito isso, essa questão de inteligência emocional para você ser resiliente o suficiente, para você saber lidar com adversidades, muitas vezes lidar Uhum. com conflitos, e não só com conflitos externos, principalmente com conflitos internos. Aí diz assim, para você mostrar quem você realmente é. Saber lidar com esses conflitos internos, gerenciar suas emoções e trazer isso à Uhum. tona em seu benefício. Sabe? Eu acho que entra muito a inteligência emocional nesse processo. Eu gosto muito Sim. dessa área emocional, né, de trazer uma estrutura emocional para o secretariado remoto, antes de trazer uma Até estrutura porque de a habilidades gente nunca técnicas, não né? tem o hábito cultural, mas não tem a cultura de falar sobre isso, né? Principalmente quando a gente está falando de trabalho, é como se trabalho É, fosse a gente ter que ser um robozinho. exatamente, exatamente. Eu acho que muito bem colocado isso. Você falou assim, Uhum. pessoas querem lidar com pessoas. E é isso mesmo, sabe? São pessoas, são seres humanos, são seres intelectuais que têm suas emoções, que conseguem gerenciar as suas emoções de uma maneira leve e tranquila e que, de certa forma, não vai influenciar o trabalho, mas se for influenciar o trabalho, que seja É. natural, que seja autêntico, né? E sem Uhum. cobrança, tá tudo certo.
né? Até Mais porque, tranquilo né, com no nosso relação a isso. trabalho, né, no Muito bem. secretariado remoto, na assistência virtual, geralmente a gente é um grande apoio para o cliente, né? Um pilar forte, seja na vida pessoal, seja no negócio dele. E não tem como não Uhum, envolver o lado pessoal também, né? Porque a gente acaba convivendo muito com o cliente, a gente exatamente. sabe dos perrengues dele, a gente sabe das vitórias. Então, não tem como Uhum, não envolver. Como é que falavam no trabalho antes, né? Não, a vida pessoal tem que ficar do lado de fora. Não, não mais. E até isso é uma grande dificuldade para quem vem do mundo corporativo, né? Conseguir se adaptar de que não precisa ter esse isso, limite tão exatamente. rígido, de que sim, você vai conversar de assuntos pessoais com clientes, você vai contar um pouquinho da tua vida. Isso é muito importante, isso cria essa conexão, porque o cliente Uhum, pensa, essa pessoa vai ter as informações mais importantes do meu negócio na mão dela. E quem é ela? exato, Né? Preciso saber também um exato. pouquinho dela. Aham, exatamente. E é engraçado que quando a gente fala de perfil de assistente virtual, de secretária remota e perfil de cliente, isso eu Uhum. observo na franquia, né, com as minhas franqueadas. Como elas atraem perfis É. de clientes parecidos. Falei, nossa, muito incrível, né? Tem as meninas de São Paulo que têm um perfil mais de secretárias executivas remotas, elas estão atraindo clientes nesse nível de secretariado executivo remoto. As meninas aqui de Curitiba, que tem mais um perfil na área do online, de cursos, estão atraindo clientes com esse perfil. As meninas do Rio de Janeiro estão atraindo clientes com o perfil delas. Eu acho muito engraçado isso. É uma coisa assim de universo, de por isso a importância que você falou de você Muito colocar a sua legal. identidade, né? Dentro do secretariado remoto, dentro do assistência virtual, para que você consiga Isso. atrair aquilo que você quer. Totalmente. Faz As sentido pessoas isso para falam você, muito Camila? de. Se preocupam muito, né? Ah, o nicho. Como é que eu escolho o meu nicho? É, ontem eu até fiz uma live, depois Isso. perdi, gente, a live. Foi uma tristeza, porque ela sumiu, não ficou gravada, mas ok, Ah, que dó. acontece. É, falando um pouco sobre Uhum, isso, né? Como é que você escolhe o teu nicho? Eu brinco muito que, na verdade, o nicho que te escolhe. É importante se colocar na uhum, caminhada. Então, para começar, faça uma lista aí de 3, 4, 5 nichos que você goste. Estude sobre cada um deles. Vai experimentar, né? Aquilo que a gente estava falando antes. Vai conversar com as pessoas que são desse sim. nicho. Vai sentir quais são as necessidades dela. Faça uma prototipagem. Preste um serviço Uhum, para testar, para ver como é que é, né? Como é que vai funcionar. E aí, deixa a coisa fluir, porque o nicho vai encontrando. Eu vejo isso claramente uhum, com as pessoas que eu acompanho, né? Que às vezes definem lá. Um grande exemplo, a Fernanda Coelho, da Acerto. Ela, quando começou, pensava que queria trabalhar com advogados. E hoje, 2 anos e meio aí depois, ela é uma grande uhum, referência com os profissionais de saúde. Por quê? Porque conforme ela começou, os médicos foram. Surgiu um primeiro médico, porque o irmão dela foi numa consulta, comentou do serviço uhum, dela. Olha como são as coisas. Comentou do serviço dela. O uhum, médico achou interessante, quis conhecer, e virou o segundo cliente dela. Depois disso, veio um terceiro cliente que também era médico. E aí já foram mais de 25 uhum, clientes da área de saúde que ela atendeu. uhum, E isso igualmente com os infoprodutores, a Monique Moore. Quando ela começou, o nicho que ela queria eram mães empreendedoras. Hoje ela atende mães uhum, empreendedoras, atende algumas das clientes delas são mães empreendedoras. Eu sou cliente da Monique, mãe empreendedora, mas ela tem uhum, muitos outros clientes uhum, homens e que são infoprodutores. Então ela também se tornou uma especialista nisso. Eu acho que a grande coisa é a gente entrar em movimento e uhum. deixar um pouquinho também essa coisa do universo agir e enquanto você vai experimentando, você vai vendo o que você gosta, porque uma coisa é a imagem que a gente cria na nossa cabeça de como vai ser prestar um serviço X ou Y para um tipo de Exato. cliente e tal. Outra coisa é a realidade, Uhum. né? É, e a realidade é implacável, É, então nela que você vai sentir. Então, assim,
sonhem menos, não deixem de sonhar. Exatamente. Sonhem, porque é muito importante, mas sonhem menos, planejem menos, não deixem de planejar, porque é importante, planejem menos, mas vão para a ação o mais rápido possível, né? Uhum. Isso é o digital. Isso é o que o nosso tempo, o tempo que a gente vive agora É. pede isso. Pede a gente ir para ação o mais rápido possível, porque tudo que. Senão a gente fica aqui imaginando mil coisas. Quando você vai para a realidade, é outra. Então só experimente. Exatamente. E o feito é melhor do que perfeito, né? Aí entra a mentalidade digital. É importante o planejamento? Sim, é importante. E eu também falo isso para as meninas. Faz o planejamento, faz o canvas, faz o plano de negócio, faz isso. Mas a ação vale muito mais. Ali entra Uhum, a atitude sim. e comportamento, né? Aí ele não vai resolver sozinho. Isso daqui, esse meu plano de vida aqui, plano Não nosso, é só ele pôr não no se papel resolve e sozinho, né? acontece, né? Tem que Como agir. se fosse assim. Exatamente. Então tem que agir, tem que experimentar, tem que fazer piloto, teste, realinhar objetivos, Sim. traçar novas estratégias, né? Para que as coisas aconteçam. E o legal que a gente falou ontem, não, ontem tive uma reunião com um pool Que de legal. secretárias de uma multinacional, e E aí elas a gente estão viu em uma home outra office realidade, agora? né? A gente está acostumado, estão em home office, estão, aham. E eles estão organizando um evento com outras secretárias também. É Legal. uma multinacional grande, então tem muitas secretárias. Elas estão organizando um evento de integração entre elas, né? Porque estão sentindo essa dificuldade que para nós, para mim é natural, desde 2010, para você também, né? Desde 2015 é natural esse home office, essa O adaptação, esse tá, processo dinâmico não tá em que pessoas, mas tá nesse isso, contato exatamente. online, né? Exato. E entrou no tema o protagonismo da sua vida, né? E está muito forte. Eu vejo que está muito forte nisso em você. Eu vejo que está muito forte nisso nas meninas que Uhum. estão empreendendo com o secretariado remoto, estão empreendendo na área É, de assistente sim. virtual, meninas e meninos, né? É, que está muito forte nisso. E quem realmente assume o protagonismo, a Uhum. gente vê que tem resultados. A gente vê que entra em ação e traz essa energia, esse movimento É. e tem sucesso com esse empreendimento, Não dá para ficar, não dá para sabe? ficar dentro da sua Eu acho muito conchinha e bacana isso. achar que as coisas vão acontecer, né? Não, Tem que ir para fora. E aí vem essa exatamente. grande dificuldade, porque a gente não foi nem educado assim, gente. Então, não se sintam Uhum, mal, não se sintam culpados ou culpadas por isso. Nós não fomos educados assim. Então, é a gente se reeducar, a gente reaprender, né? E não se chicoteia, não tá fazendo certo até agora. Tenta, aproveita que a gente tá aqui, ó, 7:30 da manhã, que tal hoje você tentar fazer diferente. Tentar seguir um pouco mais esses princípios que a gente está conversando. Não deu certo hoje, não se chicoteia, amanhã se tenta de novo, né? E passinhos pequenos, porque uhum, quando a gente sai do corporativo, é realmente muito difícil transformar essa mentalidade. Então, vale pouquinho, assim, ó, um pequeno. Qual que é a mínima mudança que se pode fazer, às vezes, no jeito de se apresentar para o cliente, às vezes na tua apresentação, às vezes na uhum, tua rede social? Qual que é uma mínima mudança que se pode fazer para fazer algo diferente, para trazer mais de você para o seu negócio, né? Para trazer quem é essa pessoa que está por trás do negócio ali. Faça o mínimo, vamos de pedacinho, ninguém uhum, precisa, nossa, vou transformar meu mundo agora. Não, vamos devagarinho. uhum. Ah, é legal, muito bacana. É, eu esqueci de comentar no começo, para quem está nos seguindo aqui nessa live, que quem tiver Ah, dúvidas pode sim, é perguntar verdade. sim, gente. Pode perguntar, vai colocando as dúvidas que eu vou filtrando aqui. E aí a gente pergunta, Aham. comenta com a Camille. Alguém falou de sair da zona de conforto, né? Isso mesmo, sair da zona de conforto. Às vezes, eu até fiz uma postagem um tempo atrás que sair da zona de conforto dói, né? E a gente muito a Uhum. tendência é se afastar da dor, mas às vezes a gente precisa enfrentar essa dor E para até sair da mesmo zona a de coisa conforto. do Então apoio da podem fazer família, perguntas né, sim. Daisy? Que muita gente acaba não tendo. Por que a família É, muitas vezes não apoia, gente?
Justamente isso, porque a família não quer que a gente sofra, não quer que doa, quer o conforto pra gente, né? Então é só por Hum, isso, não é porque eles não acreditam no teu potencial ou porque eles não acreditam no modelo de negócio, embora muitas vezes eles nem entendam o modelo de negócio. Mas é porque eles não querem que você se uhum. machuque, então não é maldade, não. Exato, é isso mesmo. Eu lembro que em 2010, quando eu comecei com essa história, né, do remoto, do virtual, eu teve um dia, dói sim, Deise, dói. Dói sim sair da zona de conforto. Eu sei, gente, eu sei. Não foi fácil para mim lá no começo, nem um pouco. Eu lembro que quando eu comecei, eu tinha tinha não, eu tenho um tio que eu falei assim, você vai fazer isso? Mas eu não estou entendendo, como assim? E aí surgia concursos públicos, ele vivia me mandando editais para concurso público. Ele ficou uns 2 anos fazendo isso. Eu falei, ok, muito obrigada, mas não vou querer participar desse concurso, não. Ok, muito obrigada. E hoje, em 2020, ele é uma Imagina. das pessoas é a pessoa que Aham. curte todas as minhas publicações, todas as minhas postagens e fala assim, de mim, né, para todo mundo. Eu digo É muito que, engraçado, né? assim, a família ela só Porque vai é começar. Não importante adianta também. você tentar convencer, você ficar ali, não, mas veja isso, aqui, não, Não. não. Só tem duas coisas que vão mostrar para tua família que você está no caminho certo. Uma é a tua constância e a tua persistência, ou seja, eles perceberem, você viu, ó, teu tio ficou 2 anos te mandando coisa, né? Depois ele parou, ele viu, ela não vai desistir Uhum, disso que ela tá fazendo. E a outra é o resultado. Quando você exatamente. começa a ter resultado, aí as pessoas começam a te apoiar. Então, assim, é mais uma coisa que a gente tem que Uhum, ultrapassar. Se é mesmo nosso desejo, se é realmente o que a gente quer, é ter essa constância e essa persistência. Porque o apoio ele só vai vir depois, gente. Bem depois. exatamente, exatamente. O apoio pode vir, Camille, eu acho que você pode ratificar isso comigo, de uma rede de Totalmente. relacionamentos. Por É. exemplo, você tem um grupo, né, bem bacana. Eu também Aham. tenho a minha rede de franquias, e tenho uma rede de relacionamento de negócios. O Muito. apoio pode vir daí. Se de repente você está percebendo que o apoio não vem da família, Porque são as busca pessoas uma que estão outra vivendo rede, as né? mesmas coisas que você, estão entendendo o que é o teu modelo de Uhum, negócio, estão passando ali pelas mesmas dificuldades, estão conseguindo encontrar caminhos de vitória, assim. Então, precisa se conectar com outras pessoas que estejam passando por isso, né? Não é porque a gente trabalha por conta própria, não é porque a gente trabalha em home office que a gente tem que estar sozinhas. Não, pelo contrário, né? Quanto mais conectadas, melhor uhum. pelo apoio e pela rede de relacionamentos, rede de negócio mesmo, né? Eu sei que você participa do BNI, que é uma Sim, rede muito aham, interessante. Eu exatamente. não participo, já me chamaram algumas vezes, umas seis e Muito meia da manhã, forte. só você que me consegue mesmo. É, É muito forte, mas, é uma rede assim, bem sim, bacana. a Eu gente super precisa recomendo. estar em contato com outros negócios que sejam diferentes dos nossos, né? E a parceria entre os Uhum, assistentes virtuais é muito bonita, porque a partir do momento que, puxa, tô com a agenda cheia, para quem que eu vou começar a passar os meus clientes? Ah, para minha colega aqui que eu já conheço, eu confio. Por uhum. quê? Porque a gente troca ideia, porque a gente se apoia, a gente realmente se conhece, né? Então, assim, mais do que ter um apoio, é uma necessidade do negócio se conectar com outras pessoas. Exatamente. É bem legal isso, né? Ter essa rede de apoio e ter essa rede de apoio fora, né, do seu Dentro. contexto e ter essa É. rede de apoio dentro do seu contexto. É bem legal. E o engraçado é que a gente tem, nós, a Desapair, Aham. nós temos várias parcerias. E parcerias que a gente firmou lá em Sim, são 2014, de 10 empresas anos que de estavam empresa. Você está completando 10 começando e anos de hoje são empresa nossos esse ano. parceiros. Que demais! 10 anos! Em outubro, fechando 10 anos, secretariado remoto. Pois é. Pena que não vou poder fazer uma comemoração. Eu Aham. sou assim muito do social, né? Eu Sim. gosto de abraçar, não vou poder fazer uma comemoração, sabe? Mas tá tudo É, certo. O ano que vem a gente resolve isso isso. quando no 11º ano. Que 10 anos de demais. secretariado remoto, assim, muito. Foi Sim. uma garimpagem, né? Foi um, É assim, curioso, né? Porque muita gente chega explorar agora e fala assim, ai, um mas
os clientes não conhecem. Eu não consigo encontrar um cliente que conheça, porque ninguém quer contratar porque não conhece, né? Vocês imaginem a Deisiane, gente, lá em 2010. Sim. Imagina, olha só, garimpando, É, fazendo a pessoa entender algo que eu ainda não entendia, sabe? Mas eu era sim. tão convincente no processo que tipo, Uhum, eu me fazia entender. E, nossa, assim, foi incrível. Eu acho linda essa história, né? sim. Essa minha É, história, não é porque é minha, mas eu acho lindo esse foi processo de abrir um caminho crescimento, né? Aí, completamente, em 2014, né? foi abrir o caminho, exatamente. E 2014 aí começou uma grande demanda, já não tinha mais Sim, tempo, né, para atender. E falei, como que eu vou fazer esse escalonar? Aí entrou a franquia, depois entrou o curso, enfim, tem. mercado tem, né, Camille? É. Mercado tem para todos, para todas, Trabalho não né? falta e cada vez mais É, vai ter, né? A gente sabe que agora não, na retomada aí tem. da economia a gente vai ter muito trabalho. Primeiro porque assim, as empresas aprenderam agora que não precisa estar no mesmo lugar, na mesma sala, no mesmo ambiente para o trabalho funcionar. Depois, porque Uhum, infelizmente uhum, a gente teve muitas demissões, a gente ainda vai ter muitas demissões. A gente vai ter muitas empresas quebrando, muita gente também partindo para o empreendedorismo. E aí tem dois pontos, né? Essas empresas uhum, vão precisar da mão de obra de alguma forma, então elas vão precisar de uma mão de obra que seja mais flexível, e aí a gente entra, porque a gente pode trabalhar ou sob uhum, demanda, ou com um contrato pequeno, é, sem ter um grande compromisso, né? Sem onerar essa empresa. Depois, quando esse monte de gente começar a empreender, eles vão precisar do nosso apoio também, né? Porque o empreendedor, eu acho claro, que é um exatamente. grande nicho para o nosso tipo de trabalho, né? São pessoas que estão fazendo tudo sozinhas. Uhum, E a gente sabe que não dá para ficar muito tempo fazendo uhum. tudo sozinho. Então eu vejo que Exatamente. prevejo aí que vem muita coisa boa aí para nós. Vem, vem. Eu até acredito que não é É, no já está futuro que acontecendo. vem, já está vindo, né? Já está acontecendo, porque eu fiz uma formação de Uhum. franqueadas agora em março, foi no início da pandemia, dia É, 21 de março, começando a pandemia. E a preocupação dela assim, e agora está começando a pandemia, sim. sabe aquele negócio assustador? E, Camille, tem meninas que estão fechando Aham, contratos é. melhores do que eu fecharia, sabe? Então está acontecendo um movimento assim Uhum. muito legal e já está acontecendo. Então já é Uhum. o momento de agir, É. planejar e Aham. agir. A gente já Sim, falou não sobre deixe de isso, né? planejar. A Carla comentou, não deixa, a Carla comentou rapidamente aqui que a Que nossa bom, conversa está Carla, que abrindo muito a delícia. mente. Ai, que bom! E você sabe que houve um comentário recentemente, uma pessoa falou assim, mas Deisiane, a Camille não é sua concorrente? Eu falei, mas Não quem disse que existe. é concorrente? Não Isso é é, uma não outra existe coisa isso, né? da Às vezes a gente mentalidade tem que tomar esse digital, né? Não cuidado. existe essa coisa de concorrência. Cada É, uma de nós é única, tem sua história, então ninguém sim, faz igual a outra, né? E vai ter que se identifique mais com você, quem se identifique mais uhum, comigo, quem vai passar por nós duas, né? uhum, E é isso. isso, Imagina que concorrência, né? aham. É um Sim. processo natural, né? É um processo natural, um processo orgânico. E eu vejo formação de grandes parcerias. Eu tenho parceiros de trabalho na área de assistente virtual, parceiros de trabalho na área de secretariado remoto, que Aham. não são somente as minhas franqueadas, É. mas que um indica para o outro, sabe? É muito natural isso, é muito mágico, né? Esse processo, a partir do momento que se muda a mentalidade, a Sim. sua mentalidade digital, e elimina a palavra concorrência do seu Não vocabulário, tem, né? não É dá, bem ninguém vai pra bacana isso. frente se ficar pensando nisso, gente. Até porque assim, ó, se você fica olhando, ai, minha É. concorrente, o que que tá fazendo? Você não cuida do teu. Se você não cuida do Uhum, teu não cresce. Então, uhum, assim, esquece. E eu acho que é. é muito importante também o respeito, né, pelo outro, respeito pelo trabalho do Claro. outro.
Para mim nossa, tem uma Uhum. grande admiração. O dia que a gente se conheceu pessoalmente no evento, para mim foi uma super felicidade. Depois a gente se aproximando e tal. Para mim é incrível, assim, porque Uhum. a gente tem que respeitar quem vem antes, né? Eu acho que essa é uma grande lei do Claro. universo, assim, que muitas pessoas se esquecem disso. E aí, gente, uma hora você cai, sabe? Se você quer passar por cima do outro, uma hora você escorrega e Aham. cai, assim, isso acho que é batata. Então, tem que respeitar, tem que reverenciar, tem Exatamente. que, sabe, acho que todo mundo Uhum. tem seu espaço, tem seu lugar, mas acho que o respeito e a reverência mesmo é muito importante. Uhum. Exatamente. A gente tem mais alguns minutinhos, mais Legal. 4 minutinhos especificamente. Se alguém quiser colocar alguma pergunta para a Camille, pode colocar aqui, tá? Para aproveitar Sim. esses 4 minutos. E já vamos para o Ah, eu encerramento da também. live. Eu amei, amei. A gente ia falar só de Aham. mentalidade digital, falou sobre muita coisa, né? Sim. Criatividade, comportamento, sobre experimentação, sobre mudanças de forma de pensamento. Muito, muito, muito produtivo. As lives que eu tenho feito com os meus convidados estão sendo muito produtivas. E o fato de você estar aqui também me traz assim uma grande alegria porque você também é referência, né, no mercado do assistência virtual, no mercado Sim. da autonomia profissional, né, e eu estava dando uma olhadinha antes de a gente começar no seu site, falei, nossa, quanta coisa que ela faz, eu não Sim. sabia, né? Eu não sabia de quanta coisa legal, assim, quantos temas que ela aborda, e eu acho bem interessante a sua dinâmica Uhum. nesse mercado, né, nesse mercado novo, trazendo essa forma de autonomia É. profissional, de mentalidade digital, Muito tá bom, eu bem? também. Adorei. Obrigada pelo Alguma pergunta? convite. E tomara que não dê nenhum BO aí você consiga salvar, porque realmente foi muito gostosa a conversa, acho que muito proveitoso aí para quem assistiu. E, Aham. gente, quem está assistindo, manda para alguém que não pôde assistir, que está interessada aí em entrar nessa área, porque eu acho que a Isso. conversa valeu muito a pena, assim. Então, encaminha aí para as amigas que perderam. Uhum. Isso mesmo, pode encaminhar, sim. Eu vou encerrar, e daí aqui no meu canal ele fica por Tá 24 ótimo. horas no IGTV, tá? Em seguida a gente transfere Ah, que legal. para o YouTube. Algumas. Aham, a gente transfere para o YouTube. E passou muito rápido mesmo, Eliana, muito rápido. Uma excelente maneira de começar o dia. Bem-vinda ao Clube da Madrugada, Eliana. Clube da Madrugada. Eu amo isso, gente. Para mim dá muita energia, essa energia da manhã. Eu que E gratidão agradeço imensa, por tudo, Camille, pela Deise. sua participação. E, assim, você tem minha admiração também por esse seu dinamismo, por você falar muito bem sobre essa mentalidade digital. Então, quem sabe a gente faz um Ai, seria evento maior demais. Vamos juntas, pensar né? nisso. Isso vai ser bem legal. Vamos pensar assim, vamos pensar nisso que eu acho que vai dar uma energia É, nova para quem está entrando vamos nesse pensar ramo, nisso, né? adorei. Então, vamos sim, muito bem, amei. Gente, grande abraço, obrigada pela participação de vocês. Espero que tenham gostado, tá? E vejo vocês na próxima live, que vai ser na quarta-feira da semana que vem, 6h58 da manhã, com um tema bem bacana, bem legal. E aí vai ser só comigo essa live. E eu vou trazer algumas novidades sobre o Legal. mercado de secretariado remoto. Beijão, gente. Tá bem? Obrigada. Tchau, tchau. Beijão, Camille. Obrigada, viu?